E aí, pessoal? Então a gente está aqui fazendo um vídeo extraordinário para, caso eu queira, como a gente está aqui, né, no portal, tem aqui a planta, né, do pavimento superior e do térreo para a gente ter como referência, tá? Tá no material de aula, tá? Material de aula, na parte do CAD, material CAD. Então, seguindo, eu tenho aqui, por exemplo, uma referência de uma planta que está em JPG, né? E eu não tenho absolutamente todas as medidas, né? Eu tenho algumas medidas, aqui 54 centímetros, 1,60, mas eu não tenho absolutamente todas, né? E para diminuir um pouco o meu sofrimento na hora de encontrar essas medidas, seja na planta pavimento térreo, seja na pavimento superior, né? Lembrando que essa daqui de baixo, ó, eu tenho aqui, né? Essas marcaçõezinhas, né? Aqui o meu vãozinho, né? Bate junto. Dá pra gente dar uma percebida, né? Tá. Seguindo, né? Para mim poder fazer essa comparação, eu acho que provavelmente os shaftzinhos aqui, eles estariam alinhados, né? Eles estão alinhados. Né? Tá. E para mim poder pegar uma imagem e sofrer menos na coletagem de dados, ou seja, nas medidas, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou copiar essa imagem, salvar no meu computador ou alguma coisa, abrir o meu CAD, ele está aqui, né? Eu fiz esse círculo só para a gente ter o mesmo padrão, um círculo de raio 10, né, 10 metros, só para a gente ter o mesmo padrão visual, para ter a mesma referência. E aí eu vou trazer para cá aquela imagem. Cadê? Né? Ó, cadê o pavimento térreo? Está aqui. Vou dar um copiar imagem. Chega aqui, eu vou dar um Ctrl V. Tá? Clico no cantinho. E ele vai colar a imagem para mim. Ela vai vir sem medida. Tanto é que, se eu vier e fizer uma linha ligando, ó, eu vou ligar esse cantinho aqui, né? Deixa eu ligar o modo ortogonal para sair reto, com esse outro cantinho aqui. Precisava riscar? Não, esse aqui eu só estou tirando medida só para verificar mesmo. Se eu tirar a medida com o comando DI Enter e tirar essa medida aqui, eu percebo que essa medida está me dando 57 metros, 0,563. Não é o que eu quero, tá? Esse aqui não é uma tiragem com precisão, tá? Esse aqui é para a gente sofrer menos com essa coletagem de dados. Como que eu posso fazer para diminuir um pouco o sofrimento? De duas, uma. Eu posso usar a ferramenta alinhar ou posso usar a ferramenta de escala. Tá? Primeiro, eu vou fazer uma cópia para usar as duas ferramentas. Eu vou copiar aqui. Ó. Quer dizer, eu vou usar o pavimento inferior e eu vou copiar o pavimento superior. Ctrl V. Coloquei aqui. Né? Veio até medida diferente. Esse aqui é por conta do formato. Move. Por que ele não está movendo? Está travado? Não vou sofrer não, vou apagar aqui. Vou colocar de novo. Né? Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, aqui está o meu arquivo, eu também posso pegar direto dele, né, o pavimento superior, arrasto para cima do programa, ou eu aperto Alt Tab, que vai variar as janelas. No que eu solto, eu posso colocar, aí dessa forma aqui ele te dá uma opção meio que você colocar o tamanho, que pra gente nesse primeiro momento não vai importar muito. Eu dei 2 cliques, que é a proporção, e outro clique para rotação. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá. Então aqui eu tenho duas plantas de escalas diferentes, né, 2 desenhos de escalas diferentes.
O primeiro eu vou trabalhar o comando Scale. Tá? Seleciono o objeto, venho aqui no meu Scale, ou aperto SC, tá? Que é o comando de Scale. Seleciono o objeto, aperto SC, Enter. E ele pede para mim especificar o ponto base. Eu vou especificar o ponto base. Aqui eu tenho uma medida que eu sei, está cotado 5 metros. Ou essa janela está cotado 1 metro. Eu vou pegar essa janelinha de 1 metro aqui. Tá? Então eu vou, modo ortogonal para sair retinho. Eu vou marcar aqui no meio. Tá? Aqui ele vai perguntar que tipo de escala você quer. Eu marquei bem aqui nesse cantinho, né? O início do meu metro. Eu vou colocar como referência aqui embaixo, ou apertar R, Enter. Ele vai perguntar, beleza, você quer especificar a referência. Aí eu vou clicar no primeiro ponto, aquele que eu já tinha clicado antes. Vou clicar no meu segundo ponto, que seria o equivalente a 1 metro. Né? Isso aqui, teoricamente, essa distância teria 1 metro de distância. Então eu vou clicar aqui. E ele vai perguntar, beleza, essa distância você quer que tenha quanto? Eu quero que essa distância tenha 1 metro, que é o que está cotado ali em cima. Então, eu vou digitar 1, Enter. E ele vai ajustar para mim o tamanho. Olha a relação. Deixa eu descer ali embaixo. Desligar o ortogonal. Vou colocar aqui mais no cantinho. Isso. Olha a relação das escalas. Né? A segunda forma, eu vou fazer uma linha com o ortogonal ligado. Tá? Eu também vou usar a janela de 1 metro. Eu vou digitar 1 Enter e vou fazer uma janela, uma linha de 1 metro. Tá ali. Né? Próximo ponto, eu posso até desligar. O que eu vou fazer? Eu vou usar o comando alinhar. Tá? Seleciono o objeto, essa imagem aqui, né? Está selecionado. Eu vou apertar AL, Enter, de alinhar. Aí eu vou clicar o primeiro ponto de alinhamento. Eu vou pegar aqui, ó, esse cantinho aqui, ó. Tá bem bacana para mim. O primeiro ponto, né, aqui, ó, o ponto da fonte, né? Clica aqui. O primeiro ponto do destino. Aí eu vou clicar no primeiro ponto da minha... Deixa eu ligar os snaps. Beleza. Então, aquele primeiro ponto ele vai encaixar aqui. Aí ele pergunta o primeiro ponto da minha referência. Aí eu vou clicar aqui. Seria interessante eu ter passado uma linha aqui para ter certeza que vai estar alinhado, ele não vai girar. Mas, tudo bem. Cliquei aqui. Segundo ponto da minha origem, eu quero aqui. Tá, então o meu primeiro ponto vai alinhar aqui e meu segundo ponto vai alinhar aqui. Ele pergunta o terceiro ponto porque ele pode trabalhar em 3D. Eu não quero. Então, vou bater um Enter. Ele quer perguntar, você deseja que os pontos se alinhem, tipo, a escala? Se eu colocar sim, ele vai ajustar o tamanho. Né? Pode ser que ele tenha inclinado um pouquinho, rotacionado o desenho, porque eu não passei aquela linha referência. Né? Daí, olha a relação das escalas. Né? Já diminuiu o tamanho gigante que estava antes. Deixa eu só apagar aquela sujeirinha ali. E aí, com a medida de distância, DI, eu posso coletar, ó, por exemplo, aqui teria que dar 20 centímetros. E é justamente isso que está dando, olha lá, 0,21. Né? Então, com isso, eu tenho a possibilidade de tirar as medidas. Por exemplo, essa porta, qual que é a distância dessa porta? Né? Eu venho cá e descubro que ela tem 90 centímetros. Beleza. E assim eu posso coletar as informações e seguir e dar prosseguimento. Certo? Assim fica essa dica aí para poder tirar essas medidas, principalmente esses cantinhos. Né? A gente tem que ter um bom senso aí. Né? Não é uma forma precisa, mas é uma forma que dá para a gente perceber melhor o edifício. Certo? Então, ficamos aí com essa dica para dar prosseguimento. Tudo de bom. Até mais.